Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de setembro de 2025. Pela bondade e vontade soberana de Deus, estamos juntos mais uma vez, depois de uma noite de descanso, repouso, paz, um novo dia que o Senhor nos dá. E esse tempo de nossa devocional, nós vamos meditar no texto do apóstolo São Paulo, escrito aos Gálatas, capítulo de número 5, versos 24, 25 e 26, quando ele diz: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros." Temos falado aqui sobre alguns princípios que o apóstolo São Paulo coloca em relação à vida cristã. Depois de haver falado sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele traça aqui essas diretrizes de princípios da vida cristã. Vimos o primeiro deles, quando ele fala no verso 24, são de Cristo e crucificaram a carne. Então, ser e crucificar. Depois ele fala o segundo princípio, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Portanto, ao viver e andar, a nova vida foi trazida e plantada a nós pelo Espírito, e agora temos que andar no mesmo Espírito que nos trouxe a vida. Hoje falaremos sobre esse terceiro princípio, a base aqui, no verso de número 26, fechando então o capítulo 5. Ele estabelece o princípio do esvaziar e respeitar. Quando ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo então começa com o aspecto negativo, quando ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória. Então, não encher de vanglória, esvaziar-se, portanto, de qualquer tipo de vanglória. Vanglória é uma glória vã, é uma manifestação de vaidade, algo que é vazio, embora possa parecer suntuoso, admirável, grandioso, esplendoroso. É como se fosse um balão de festa de aniversário, em que ele está colorido, grande, mas na verdade está cheio de ar. Não é cheio de nada, porque o ar é alguma coisa. O ar não é o vácuo. Mas ele está cheio de ar. Então, lá dentro você não tem nada palpável. Se você apertar uma agulha, alguma coisa pontiaguda, ele vai explodir, ele vai estourar e não há nada perceptível lá dentro. Isso é a vanglória, isso é a glória vã. Esse é o sentido dessa palavra. Então o apóstolo Paulo diz para não nos deixarmos possuir de vanglória, portanto nos esvaziarmos de qualquer glória vazia e vã, porque toda a glória de fato pertence a Deus. E a glória deste mundo, o brilho deste mundo, passa rapidamente, nós voamos. Temos visto aí esses dias pessoas com seus 80, 90 anos, estilistas, grandes literatos no Brasil e no mundo, passaram famosos, mas a sua memória pode ficar, parte da sua obra, mas na verdade
qualquer glória, envaidecimento passou. Alexandre Grande, César Augusto, Ivão Terrível, qualquer um. A glória humana é vã e passageiro. Portanto, esvaziarmos-nos desta vã glória. E segundo, ele coloca aqui, não provocando uns aos outros e nem tendo inveja uns dos outros. E aí, mais dois aspectos em que ele coloca. Então, primeiro, não irritar. Então, o princípio da vida cristã é esvaziar e respeitar. Respeitar de que maneira? Não irritando, não provocando. E aí é obra da carne, a rixa, a briga, a contenda, a facção, a dissensão, a cisão, esse combate, essa emulação. Então, é respeitar o outro. Isso significa saber conviver com a diferença. Quando você fala isso, respeitar e não provocar, né, uns aos outros, é não ficar ressaltando diferenças, enfatizando diferenças, não ficar nessa contenda. Não é não discutir ideias, não é não divergir. Ele não é isso que ele está falando, é não provocar, é não causar a irritação. E isso na esfera política é muito comum. E na esfera religiosa também não é diferente. Às vezes a religião se torna um grande fator de irritabilidade em relação ao outro, de provocação em relação ao outro, esquecendo-se de que isto foge aquilo que nós, como cristãos, devemos expressar, que é a capacidade de respeitar, de não irritar o outro, de não termos a visão de que equivocadamente nós podemos desprezar o outro por não ter a nossa mesma concepção. E o outro aspecto, que é não invejar. Então, é respeitar, não provocando e não tendo uma inveja sórdida que gera o despeito. Então, é o verso 21, né, quando aqui as invejas, que ele fala como obra da carne, porque então deveria ser eu e não ele, essa posição deveria ser minha e não dele. Então, Paulo diz, olha, nós temos que andar, assim como vivemos no Espírito, andar no Espírito e não sermos tomados de uma glória vã, e não agir com provocação, irritando e provocando os outros com uma rixa, com discussão, com briga, com contenda, e nem tampouco tendo inveja, mas agradecendo a Deus por aquilo que a pessoa tem alcançado, por aquilo que a pessoa tem recebido, e não ficarmos tristes, porque tem pessoa que não apenas se entristece, se alegra porque conseguiu evoluir, crescer, subir, galgar algum posto, fica triste porque o outro está ascendendo, o outro está crescendo. Não é isso que Paulo fala. Isso não é próprio da vida cristã. Que nós tenhamos consciência disso, possamos, de fato, não sermos tomados por uma vanglória e com essa vanglória provocar os outros ou invejar os outros. Que Deus nos guarde para que assim honremos o nome do Senhor, vivendo de maneira digna do Evangelho a que fomos chamados. Amém. Amém.